Tudo bem? Que bom a gente estar junto mais uma vez. Queria agradecer você mais uma vez por estarmos juntos, por estarmos nessa parceria aqui. Que Deus te abençoe cada dia mais. Meu abraço a todos os líderes que estão junto comigo nesses programas aqui. Eu tenho um tema para hoje dentro de uma história que eu sempre estou voltando nela e vai ser assim enquanto eu tiver esse canal, porque ela é muito interessante. Davi e Golias, lições para os líderes do século XXI. Eu acho tão interessante a gente observar uma luta daquela entre Davi e Golias naquele tempo, há tantos anos, e ainda servem como lição, como orientador para a liderança. Eu gosto muito daquela cena por tudo que ela envolve. Tente imaginar o fato de Davi, por exemplo, sabendo que já tinha sido ungido, voltou para o campo para cuidar das poucas ovelhas que tinha seu pai, trabalhando com as ovelhas, seus irmãos na guerra com Golias, Golias um monstro que mandava no imaginário popular coletivo dos soldados 40 dias de tortura psicológica, gritando: "Dá-me um homem para batalhar comigo", e ninguém do exército se manifesta. Filisteus de um lado, israelenses do outro, angústia para todo lado, a tensão no reino, Saul tenso no trono. De repente vem Davi. Davi vem com calma, vem sob uma missão. O pai manda ele levar um alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Enquanto ele vem no caminho, ele escuta os insultos de Golias ao Deus de Israel e ao Deus de Davi. Isso faz com que ele fique preocupado, nervoso, mexido. E ele diz: como é que pode alguém insultar o Deus de Israel? E ele vai levantar informações. Eu acho tão tremenda a dinâmica do texto quando você vai lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, você começa a ver muito isso. Tem uma dinâmica certa no texto. As conversas, o modo como se porta, o gigante que fica na sombra da cena do texto. Aí de repente Davi entra, e quem conhece o texto bíblico sabe que ele vai e se oferece a Saul para ir e vencer o gigante. Saul olha para ele e diz: tudo bem, só que como é que você vai? Coloca uma roupa estranha nele, do próprio Saul, a armadura. Ele não consegue andar com a armadura, se liberta dela. Estou falando assim mais rápido porque você que acompanha o canal sabe que eu tenho outros vídeos sobre isso. E o de hoje eu quero focar nas lições para os líderes do século XXI que a gente aprende olhando para aquela luta entre Davi e Golias. Eu queria pontuar algumas delas aqui, desse embate entre Davi e Golias. A primeira lição, e olha que coisa fantástica: não lute nos termos do gigante. É tão interessante isso. Davi vai lá para enfrentar Golias do jeito dele, não nos termos do gigante. O gigante estava armado com um escudeiro na frente, e isso porque era uma batalha de 1 contra 1. Ele colocou um escudeiro na sua frente. Ele pragueja, ele grita, ele faz todo um teatro e tal. No ambiente dele, ele quer psicologicamente dominar a cena. Só que ele já está ali há 40 dias, no mesmo movimento, na mesma impaciência, os nervos a mil, adrenalina à flor da pele. Davi não. Vem do campo, vem pegando pedras lisas do riacho, vem com a memória e a imaginação lotada de Deus, vem com salmos na mente, vem com o cuidado das ovelhas. Ou seja, ele luta dentro do que ele é, não do que o outro apresenta. Não lute nos termos do gigante. Desenvolva a sua liderança dentro do seu relacionamento com Deus. Não com o que os outros imaginam, não com o que os outros projetam, não com o que os líderes e outras pessoas tentam projetar e colocam, às vezes, como o perfeito, o ideal, o molde, o encaixe. Nada disso. Não vos conformeis, não tomem a forma de. Ou seja, você se transforma, vai para além da forma. Davi fez isso. Lutou nos termos dele, com a arma dele, com as pedras dele, com o jeito dele, com o Deus dele, pelo Deus dele, para o Deus dele. Não lute nos termos do gigante. Tem uma segunda lição que eu acho extraordinária. Não conte vitória antes do tempo. É tão interessante quando você vê Golias contando vitória antes do tempo, tentando fazer a sua profecia do caos. Hoje mesmo vou entregar o teu corpo às aves. Nada disso. Contar vitória antes do tempo é um erro grave. E quantos líderes cometem essa loucura de contar vitória antes do tempo? Davi não faz isso, até porque ele deixa claro: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que se ele vencer, vence para Deus. E se perder, ele perde em Deus.
de modo que nunca perdeu. Está em Deus o tempo todo. É como aqueles meninos lá na Babilônia. Eles chegam para o rei e dizem, olha, pode tocar as trombetas aí. Nós não vamos nos ajoelhar. Se o nosso Deus nos livrar do fogo, amém. Se não, amém do mesmo jeito. Essa é a lógica. É você aprender a não contar vitória antes do tempo. Porque a nossa vitória não tem muito a ver, às vezes, com a mentalidade de Deus do que seja vitória. Então eu não preciso sair bradando coisas e fatos e triunfos. Nada disso. Em outras palavras, isso chama-se humildade, simplicidade, dependência. Terceira lição. Não perca tempo com guerra de propaganda. Quando você olha para Golias, Golias é quase um marqueteiro de hoje. Ele sai fazendo propaganda. Hoje eu vou te arrebentar, vou fazer e acontecer, tô podendo, tô por cima. Davi não vem com propaganda alguma. Aliás, o próprio Davi é uma antipropaganda para Israel. Ele não serve ao exército, o cabelo é ruivo, ele tem armas de pastor e cheiro de ovelha. Ele é a antipropaganda. Já o Golias tem a propaganda perfeita. A roupa de atleta, de soldado, as armas de soldado, o escudeiro, o grito do povo a seu favor e a fama da guerra. Ele é o guerreiro famoso da época. Ele tem propaganda, marketing, rótulo, mas ele não tem conteúdo. E o que Deus procura é o conteúdo. Então, coloca isso na sua cabeça. Como líder, de fato, você precisa entender que não precisa perder tempo com guerra de propaganda. A minha igreja é maior, eu prego melhor e eu estou melhor. Nada disso. Eu faço uma liderança mais profunda, mais inteligente. Não precisa disso. Você já viu gente que faz questão de dizer para você quantas vezes já leu a Bíblia? Tudo isso é guerra de propaganda. Isso é ego. E esses egos inflados são um problema. Você já viu o crente que chega num restaurante, ele quer orar bem alto para todo mundo da mesa saber que ele é crente? É guerra de propaganda. Jesus avisou, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, que oram em pé nas praças para serem vistos pelo público, porque já receberam a sua recompensa. John Stott, falando sobre esse texto, diz que se você fizer qualquer coisa na igreja, por exemplo, esperando recompensa, digamos que você vai cantar e espera no seu coração ser aplaudido pelas pessoas, se elas aplaudirem, é melhor você filmar aquele momento, porque ali está toda a tua recompensa. Quando acabarem os aplausos, acabou a sua recompensa por aquele ato. Era só isso, não tem mais nada. Imagina, não perca tempo com a guerra de propaganda. E tem uma quarta lição para hoje, a partir do embate entre Davi e Golias, e essa lição é monstruosa. Não substitua o gigante que você derrotou. Deixa eu te dizer uma coisa. Até esse momento do embate entre Davi e Golias, você não vê Davi na Bíblia com nenhuma arma na mão. Ele está só com pedra, com essa coisa de os utensílios, ferramentas do pastor. A partir do momento que Golias tomba pela pedrada de Davi, a Bíblia diz que Davi vai lá, pega a espada de Golias, arranca a cabeça dele e guarda a espada de Golias na sua tenda. Daí para frente ele se apaixonou pela espada e o poder de matar. Matou tanto que não pôde construir o templo para Deus. Sangue demais nas mãos. Agora, olha que coisa interessante que é isso. Raciocine comigo. Ele tira o gigante, leva a espada e assume o lugar. Como é complicado isso. Se você derrubar certos gigantes e substituir esses gigantes, você pode se transformar no monstro que destruiu. E veja como é perigoso. Nietzsche escreveu que aquele que combate monstros deve tomar cuidado para não se transformar nos monstros que tanto combate. É muito perigoso isso. Não substitua os gigantes que você derrotou. Até porque você não os derrotou porque é bom. Isso é guerra de propaganda, lembra? Você os derrotou porque foi até eles, em nome do Senhor dos Exércitos. A questão é, como é que você tem lutado? Qual tem sido a sua motivação ao lutar? Luta para Deus ou luta apenas para ter a sensação de ser como Deus? Então coloque isso no seu coração. É importantíssimo guardar essas lições que nós tivemos até aqui. E olha, não lute nos termos do gigante. Não conte vitória antes do tempo. Não perca tempo com a guerra de propaganda famigerada, medíocre, inútil. E não substitua o gigante que você derrotou. Não vão faltar gigantes na sua vida. Mas graças a Deus também não vai faltar aquele que é o guarda de Israel. E que, como a Bíblia diz, não dorme, não descansa. Que eu e você venhamos desenvolver a nossa vida nas arenas da guerra da vida com a consciência feliz de que, ganhando ou perdendo, nós estamos em Deus. E essa é a nossa grande vitória. Que Deus te abençoe.